Olá, 2 horas, 2 minutos pelo horário de Brasília. Você vai ver nessa edição do Em Cima da Hora. Técnico Parreira só vai divulgar a escalação da seleção brasileira minutos antes do jogo contra a Gana, na terça-feira. E Robinho não vai jogar por causa de um edema na coxa direita. Leila Sterenberg. É isso aí, Luciano. O médico José Luiz Runco explicou que a lesão de Robinho não é grave e que ele está sendo preparado para jogar nas quartas de final se o Brasil se classificar. O jogador está confiante. Graças a Deus não foi nada mais sério assim, né? Uma lesãozinha leve, que eu tratando aí bem, vou me dedicar agora aos tratamentos. Eu acho que dentro de 2, 3 dias eu já devo estar à disposição do professor Parreira. A Itália garante a vaga nas quartas de final. Totti cobrou pênalti nos acréscimos do segundo tempo, marcando 1-0 para a Azurra. Totti, herói nacional, né? E Suíça e Ucrânia decidem hoje uma vaga para as quartas de final. A Suíça é a única seleção que não tomou nenhum gol nessa Copa. Luciano Cabral. 13 bandidos são mortos durante uma tentativa de resgate de presos no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E a Justiça do Rio deve decidir hoje se aceita a proposta feita pela Varig Log para a compra da Varig. Grupos palestinos exigem a libertação de presos em troca de informações sobre o soldado israelense sequestrado ontem na faixa de Gaza. Boa tarde, você está na Globo News, jornalismo 24 horas no ar. O juiz que cuida do caso Varig, Luiz Roberto Ayub, define hoje se aceita a proposta de compra feita pela Varig Log, uma ex-subsidiária que foi comprada pela Volo Brasil no ano passado. A Varig Log se comprometeu a fazer um adiantamento de 20 milhões de dólares para que a companhia aérea possa se manter até que seja marcado um novo leilão. No caso da Varig ser vendida para outra empresa, o dinheiro seria devolvido. O juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Varig, Luiz Roberto Ayub, deve decidir hoje os próximos passos em relação ao futuro da empresa. Ele aguarda um parecer do Ministério Público Estadual e dos administradores judiciais da Varig sobre a proposta feita pela Varig Log, ex-subsidiária da Varig. A Varig Log estaria disposta a injetar imediatamente 20 milhões de dólares para garantir as operações da companhia até um novo leilão. A Varig Log também diz ter interesse em comprar a Varig por cerca de 500 milhões de dólares. Expectativa também em relação ao fornecimento de combustíveis. Termina hoje o prazo negociado com a BR Distribuidora. Do Rio de Janeiro, Rafael Coimbra, para o Em Cima da Hora. De acordo com o balanço da Infraero, da meia-noite até às 9 horas de hoje, 67 voos da Varig foram cancelados. A partir de outubro, a TAM foi autorizada a voar para a Inglaterra. A empresa, então, passa a dividir com a Varig a rota para Londres. No mercado financeiro, atenção à divulgação de informações sobre a economia americana e que repercute o resultado da inflação aqui no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo e o dólar oscilam perto da estabilidade. Os detalhes com a repórter Rosana Cerqueira, que está na Bolsa de Mercadorias e Futuros e tem ao vivo as informações. Rosana. A Bovespa ainda acompanha o comportamento das bolsas americanas. O índice Dow Jones, por exemplo, sobe agora 0,22% e a Bovespa tem uma alta também discreta de 0,35%, realmente oscilando durante todo o dia de hoje, próxima da estabilidade. 34.784 pontos, um volume baixo, 752 milhões de reais negociados. Dólar comercial estável, ele valendo agora, a moeda americana valendo agora R$ 2,23. Juros futuros dos contratos com vencimento em janeiro de 2008 em queda de 0,06%, taxa anual de 15,49%. Risco país, risco Brasil cai 1,16%, 255 pontos neste dia bastante tranquilo no mercado financeiro. Rosana Cerqueira de São Paulo para o Em Cima da Hora. Em Nova York, alta de 0,19% no índice Dow Jones e o Nasdaq, alta de 0,45%. Na Europa, Londres, queda de 0,19%, Paris, 0,34% e Frankfurt, resultado negativo de 0,27%. Treze bandidos morreram numa troca de tiros com policiais num posto de gasolina hoje de manhã, no interior de São Paulo. A polícia investigava há meses um grupo de criminosos e hoje surpreendeu o bando armado.
Tudo que se sabe por enquanto é extraoficial. E segundo essas primeiras informações, um grupo de criminosos estaria planejando interceptar um ônibus que leva funcionários, agentes penitenciários, para os CDPs, os Centros de Detenção Provisória. O plano seria o de interceptar esses ônibus e de matar esses agentes. Esses criminosos estariam se posicionando em locais por onde esse ônibus passaria. E isso seria num posto de combustível que fica em São Bernardo, entre São Bernardo e Diadema. No entanto, essa ação, esse plano dos criminosos teria sido descoberto pela polícia, que já estaria investigando esse caso. Havia cerca de pelo menos 2 meses. Aí então os policiais conseguiram frustrar a ação dos bandidos. Houve confronto nesse posto de gasolina e, pelas primeiras informações, 13 criminosos foram mortos nesse confronto. E outros 4 teriam sido feridos e estariam internados em pronto-socorros aqui de São Bernardo do Campo. O governador de São Paulo, Cláudio Lembo, disse que os bandidos tentaram atacar bases e delegacias. Ele contou que a polícia descobriu a ação através de escutas autorizadas pelo Poder Judiciário. O governador elogiou a ação das polícias e confirmou que nenhum policial foi morto. Um balanço pode ser divulgado ainda hoje. 7 integrantes de uma facção criminosa de São Paulo, acusados de homicídio, vão prestar depoimento hoje por videoconferência. Eles não podem deixar o presídio porque são considerados perigosos. E a rebelião no presídio de Franco da Rocha, em São Paulo, terminou hoje de manhã. O motim começou depois de uma tentativa de fuga no início da noite de ontem. Os presos fizeram 2 funcionários reféns. Hoje cedo, a negociação foi retomada e em poucos minutos os presos se entregaram. Libertaram os 2 funcionários mantidos reféns. Segundo os policiais, esses funcionários passam bem. E um dos empresários acusados de participar do esquema de venda de ambulâncias superfaturadas está prestando depoimento na Justiça Federal de Cuiabá. Luiz Antônio Trevisan Vedoim, um dos donos da Planam, é o último integrante da família Vedoim a ser ouvido pela Justiça. Ele, o pai Darcy Vedoim e Ivo Espínola estão presos desde 4 de maio. Das 81 denúncias contra ex-parlamentares, servidores públicos e empresários, 34 já foram aceitas pela Justiça. Brasília amanheceu hoje sob um forte nevoeiro. Segundo os meteorologistas, o encontro do ar quente vindo do norte com ar frio do sul provocou uma neblina de grande intensidade. O prédio do Congresso ficou completamente coberto. Já no interior de Santa Catarina, um forte vendaval atingiu a região rural de Garuva. A Defesa Civil ainda está fazendo o levantamento do prejuízo. 2 serrarias foram atingidas. Uma delas ficou totalmente destruída. O produtor estima um prejuízo de R$70 mil. O grama do ouro negociado a R$ 43,00 na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Grupos armados palestinos exigem a libertação de mulheres e jovens detidos em prisões israelenses em troca de informações do soldado sequestrado neste domingo. A exigência foi divulgada hoje pelas brigadas Ezzedin al-Qassam, braço armado do grupo radical Hamas, que controla o governo palestino. Também assinam um comunicado os comitês de resistência popular e o Exército do Islã. Por sua vez, Israel determinou que o exército fique de prontidão para uma mega operação na faixa de Gaza. Centenas de soldados já estão na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Tanques e grupos armados também reforçam a segurança na região. Eles estão prontos para invadir o território palestino a qualquer momento. Durante uma conferência, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert fez um alerta aos grupos radicais. Nós vamos capturar todos os envolvidos, disse o premier, não importa onde eles estejam. Neste domingo, integrantes dos grupos radicais cavaram um túnel e conseguiram chegar a um posto de controle na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. 2 soldados israelenses morreram na ação e um terceiro, o cabo Gilad Shalit, de 19 anos, foi sequestrado. Os extremistas afirmam que foi uma represália à morte de 14 civis em ataques israelenses realizados nas últimas semanas. O cabo Gilad Shalit tem passaporte francês, o que levou o governo de Paris a intervir pela sua libertação. O embaixador do país em Israel, Gerard Arro,
se reuniu com a ministra das Relações Exteriores, Tzipi Livni, e afirmou que já entrou em contato com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir o caso. Sofrendo enorme pressão internacional, o presidente Abbas determinou que soldados palestinos participem de uma operação de busca ao israelense. Um dos assessores de Abbas afirmou ainda que existe um temor de que os militares israelenses voltem a ocupar a faixa de Gaza. O presidente israelense Moshe Katsav pediu que o Vaticano intervenha pela libertação do soldado sequestrado ontem. O embaixador da Santa Sé em Israel já afirmou que vai conversar com representantes da Igreja Católica na faixa de Gaza. 7 soldados paquistaneses morreram no atentado suicida contra um posto de controle numa região tribal do país. O ataque aconteceu um dia depois de militantes pró-talibãs terem anunciado um cessar-fogo na região. O Paquistão faz fronteira com o Afeganistão. E no Sri Lanka, um general do alto escalão do país foi morto durante um atentado suicida. Outros 3 oficiais morreram, 5 ficaram feridos na explosão. Bomba numa moto detonou os explosivos numa estrada a 20 quilômetros da capital Colombo, no momento em que o carro do general Kulatunga passava pelo local. O carro ficou em chamas e o general morreu antes de chegar ao hospital. O militar foi um dos mais atuantes opositores dos rebeldes separatistas tamis em mais de 2 décadas de conflito. O governo suspeita que o ataque tenha sido planejado pelos rebeldes. Os Estados Unidos fecharam um acordo com o governo de Tóquio para proteger o espaço aéreo japonês. No caso de uma agressão, os militares americanos baseados no Japão disparariam mísseis Patriot para antecipar mísseis, interceptar mísseis e aviões inimigos. Os detalhes de Washington, com Edgar Júnior. Com a ameaça da Coreia do Norte de realizar teste de míssil balístico, os Estados Unidos e o Japão concordaram em instalar lançadores de mísseis Patriot, chamados de PAC-3, em bases americanas localizadas no território japonês. Os mísseis Patriot têm condições de interceptar mísseis balísticos ou de cruzeiro e jatos militares inimigos, mas não se sabe ainda se eles teriam capacidade de atingir o míssil de longo alcance norte-coreano, o Taepodong-2. Cada sistema de lançamento PAC-3 pode disparar até 16 mísseis Patriots e foi muito utilizado na guerra do Iraque. Comentando sobre a ameaça da Coreia do Norte em reunião na Casa Branca, o presidente George W. Bush disse que Pyongyang deve informar ao mundo sobre suas verdadeiras intenções. Segundo Bush, a comunidade internacional deve mandar uma mensagem única aos norte-coreanos, mas reconheceu que, neste momento, não tem a menor ideia do que esteja ocorrendo no país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Milhares de timorenses foram às ruas da capital Dili comemorar a renúncia do primeiro-ministro Mari Al-Khatiri. O anúncio ocorre depois de semanas de violência e muita pressão por parte do presidente, Xanana Gusmão. A renúncia do primeiro-ministro Mari Al-Khatiri foi aceita imediatamente pelo presidente Xanana Gusmão. A medida era vista como a principal saída para que a onda de violência que tomou conta do país nos últimos meses chegasse ao fim. A medida era vista como a principal saída para o fim da onda de violência que tomou conta do país nos últimos meses. Al-Khatiri é apontado como um dos pivôs da crise que começou depois que ele demitiu, no fim de março, 600 soldados que fizeram greve. Os oficiais acusaram o ex-premier de discriminação étnica. Al-Khatiri assumiu parte da responsabilidade pela atual situação e declarou que deixa o cargo para impedir a renúncia de Xanana Gusmão. Depois do anúncio, milhares de timorenses saíram em carreata pelas ruas da capital Dili. Muitos manifestantes, com o rosto e o corpo pintados, comemoraram dançando. O ministro do Exterior e Prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, disse estar preparado para assumir interinamente o cargo de primeiro-ministro. A decisão vai ser do partido Fretilin, com maioria no parlamento. Apesar de Ramos Horta contar com forte apoio popular, dirigentes do Fretilin disseram estar considerando 4 nomes não divulgados para ocupar o cargo. Os italianos rejeitaram as reformas na Constituição propostas num referendo realizado ontem e hoje. O não recebeu 61% dos votos, enquanto que o sim ficou com 38%. O resultado fortalece o governo do primeiro-ministro Romano Prodi, que foi contrário à maior autonomia das regiões italianas e às mudanças no Senado do país.
Robinho está fora da partida do Brasil contra Gana amanhã. O jogador fez um exame hoje de manhã que indicou um problema na coxa direita, não é, Leila? É isso aí, Luciano. E numa entrevista coletiva, Robinho disse que a lesão foi leve e que ele deve se recuperar a tempo de disputar as quartas de final se o Brasil se classificar. O médico da seleção, José Luiz Runco, também está otimista. Ele acredita que na quarta-feira o jogador deve ter condições de fazer exercícios em campo. Ele tem um edema no músculo, isso é um prognóstico muito bom. Então, de antemão, qualquer perspectiva de não participar mais de partidas da Copa do Mundo é afastada, como nós tínhamos comentado ontem. Ele não joga amanhã e a ideia é prepará-lo para a partida do próximo sábado, se Deus quiser, com o Brasil conseguindo um bom resultado amanhã. O parâmetro que nós vamos ter para que a gente possa ir liberando chama-se alívio da dor, e aí ele vai passando normalmente para o departamento médico. Ele não vai a Dortmund, ele fica aqui em tratamento com a fisioterapia, e eu acredito que na quarta-feira ele já esteja em condições de iniciar os trabalhos de campo. Ele pode ter tido algum processo até no próprio jogo e não sentiu nada, e na hora que ele fez algum esforço no treinamento, pode ter levado edema, pode ser basicamente também pela própria atividade física. Chateado de estar lesionado, mas graças a Deus não foi nada mais sério assim, né? Uma lesãozinha leve, que eu tratando aí bem, vou me dedicar agora aos tratamentos. Eu acho que dentro de 2, 3 dias eu já devo estar à disposição do professor Parreira. Você tinha essa certeza que jogaria amanhã? Não tinha certeza, né? A única certeza que eu tinha é que eu estava preparado para jogar. Infelizmente agora eu não estou. A seleção brasileira fez hoje mais um treino em Berchtesgaden. Foi o último treino da seleção antes do jogo contra a Gana pelas oitavas de final. Com o campo reduzido, os jogadores participaram de um mini coletivo e treinaram cobranças de falta. A seleção não precisou fazer o reconhecimento do gramado para amanhã, porque vai jogar no mesmo estádio onde foi a partida contra o Japão na primeira fase. Os jogadores e a comissão técnica vão amanhã de ônibus para Dortmund, local do jogo contra a Gana. E o técnico Carlos Alberto Parreira disse que só vai anunciar a equipe que vai enfrentar Gana momentos antes do jogo. Os jogadores vão ficar sabendo hoje à noite, depois de assistir a um compacto do adversário. Numa entrevista coletiva, Parreira disse que espera um jogo difícil nas oitavas de final. Só no vestiário, será anunciada para os jogadores à noite após o compacto da equipe de Gana. Agora é a hora do tudo ou nada. Não ganhou, vai embora para casa e nós queremos continuar. A tendência é que a equipe agora atinja o seu melhor nível. A última atuação contra a equipe japonesa nos deu uma animação muito grande. Eu acho que a vontade, a alegria, o prazer de jogar futebol estiveram presentes o tempo todo e não há razão para que não aconteça isso contra a equipe de Gana. É um jogo perigoso, é um jogo de risco. A seleção de Gana é muito boa tecnicamente. Pela primeira vez a gente vai pegar nessa competição um time que tem jogo de cintura, que tem muita velocidade, muita agressividade, jogadores tecnicamente muito bons e, portanto, nós temos que, mais uma vez, impor a nossa maneira de jogar, fugir do contato físico, fugir da velocidade e tentar frear um pouco essa velocidade e habilidade do time ganense. Os cariocas já se mobilizam para o jogo do Brasil de amanhã. Os ganenses que vivem no Rio estão um pouco desconfiados em relação ao resultado da partida, mas já tem uma certeza. Amanhã, ao meio-dia, eles querem estar bem longe dos amigos brasileiros. Olhando assim, ninguém desconfia. Agora, pare um pouquinho. Repare bem, o sorriso, a alegria parecem de brasileiro, mas escondem um coração rival. Não é à toa que os ganeses são conhecidos como os brasileiros da África. Esse é o Brasil de África. Todo mundo fala. 51 países de África fala. Denis é um dos ganeses que vivem no Rio. Há 5 anos trabalhando na Central do Brasil, é o mais querido da turma. É gente boa, gente boa. Tudo bem, a amizade entre Brasil e Gana fora dos gramados é mesmo admirável, mas amanhã ela vai ficar meio de lado por pelo menos 90 minutos, enquanto os brasileiros da África estão meio na dúvida. Quanto é que vai ser o jogo amanhã? 2-1, mas não sabe. Pra quem? Pra Gana ou Brasil? Não sabe. Os brasileiros daqui de verdade estão confiantes. 2-0 Brasil. Para ver o time de Parreira brilhar amanhã, todo mundo arruma um jeitinho. A gente ainda está em dúvida, não sabe se vai ser liberado mais cedo ou se a gente vai ficar preso lá. Vai definir isso hoje, né? Se ficar preso lá? Vamos ter que assistir lá, já estão programando uma festinha já. Amanhã é tomar uma cervejinha e ficar torcendo pro Ronaldinho fazer alguma coisa. E o táxi? O táxi é só depois da manhã.
Denis também não quer perder um lance, de preferência bem longe das brincadeiras dos amigos. E se a representante da África nas oitavas for eliminada amanhã, não tem problema. Ele já sabe para quem vai torcer pelo resto da Copa. Gana perdeu o Brasil. E agora... A Itália garantiu a classificação para as quartas de final com um gol de pênalti, já nos acréscimos. A Itália quase marcou o primeiro com Luca Toni, mas o goleiro australiano fez uma bonita defesa com o pé direito. Luca Toni, 1,94 m de altura. No segundo tempo, Materazzi fez a primeira falta dele no jogo, mas o árbitro entendeu que foi violenta e a Itália ficou com 10 jogadores em campo. O jogo parecia que ia para a prorrogação, quando aos 47 minutos do segundo tempo o árbitro marcou pênalti a favor da Itália. Totti cobrou e marcou o gol da classificação da Azzurra para as quartas de final. O jogador virou o herói da partida para os italianos. Suíça e Ucrânia jogam hoje por uma vaga nas quartas de final. A partida é só às 4 da tarde, no horário de Brasília, mas os torcedores das duas seleções chegaram cedinho. A Suíça entra em campo como a única defesa que ainda não levou gols nessa Copa. Apontados como surpresa nesse Mundial, os suíços querem manter o ritmo. A torcida desfila confiante na Praça da Catedral de Colônia. E tem até referência ao Brasil no meio do vermelho e branco da Suíça. Na primeira Copa que disputa, a Ucrânia já conseguiu chegar às oitavas de final. O bom desempenho anima os torcedores. E eles acreditam que a seleção vai balançar a rede da Suíça. Esse torcedor aposta no placar de 2-0. Espanha e França se enfrentam amanhã em Hannover. Fora de campo, o confronto já começou. Um comentário em tom racista, feito em 2004 pelo técnico da seleção espanhola, Luís Aragonês, ainda incomoda os franceses. O técnico Luís Aragonês, de temperamento inflamado, admitiu ter usado frases racistas contra o atacante francês Thierry Henry, com o objetivo de incentivar o atacante Reyes. Foi durante a fase eliminatória da Copa do Mundo em 2004. Aragonês alega que era apenas uma forma de encorajar Reyes, dizendo que ele é melhor que Henry, companheiro dele no Arsenal da Inglaterra. O técnico se defende dizendo que tem vários amigos negros, inclusive de infância, e que nunca foi racista. Mas os franceses não se conformam. O zagueiro Silvestre afirmou que uma vitória amanhã sobre os espanhóis será uma vitória também contra o racismo de Aragonês. 2h25 pelo horário de Brasília. Acesse a seguir ao Conta Corrente com Sidney Rezende. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. A próxima edição da Em Cima da Hora começa às 3 da tarde. A gente se vê às 3. Até já.